Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 16 de abril e está começando agora mais uma edição do programa Conecta, trazendo tudo que é destaque aqui no Parlamento de Santa Catarina. Eu sou Deluana Buz, jornalista da TV da Assembleia Legislativa. Aqui comigo está meu colega Rony Ramos, também jornalista aqui da Assembleia Legislativa. Boa tarde, Rony. Boa tarde, Deluana. Boa tarde você que nos acompanha. Lembrando que também estamos ao vivo em sinal aberto na TVAL aqui na região da Grande Florianópolis, também na região de Blumenau, além do nosso canal no YouTube Assembleia SC. Isso, e lembrando também que o programa Conecta é transmitido pela Rádio da UDESC, que é a Universidade do Estado de Santa Catarina, nas cidades de Florianópolis, Lages e Joinville. E hoje pela manhã tivemos aqui na Assembleia Legislativa a reunião da Comissão de Constituição e Justiça com a análise e a aprovação de alguns projetos de lei que estão tramitando aqui no Parlamento, e um desses projetos aprovados, de autoria do deputado Napoleão Bernardes, do PSD, busca alterar a forma como é feito o pagamento do ICMS pelas microcervejarias artesanais aqui de Santa Catarina. O objetivo é facilitar para quem tem essas microcervejarias aqui no estado, que geram bastante renda, Rony. Renda e empregos também estão por todas as regiões de Santa Catarina e geram cerca de 1,6 mil empregos diretos aqui no estado, as microcervejarias, que acharam um nicho aí para quem curte uma boa cerveja, claro que com moderação. E o deputado Napoleão Bernardes, que é do Vale do Itajaí, onde estão a maioria delas, quer facilitar o pagamento do ICMS para esses empresários, bem como falou a Deluana, seria uma questão de tributação em que o ICMS seria pago após a venda e não recolhido antes, né? Uma questão que mexe aí nas questões tributárias, porém o Estado não deixaria de arrecadar recursos e sim a facilitação seria para o empresário, que teria um fluxo de caixa maior, já que ele não precisaria recolher o imposto antes de vender o produto. A gente acompanhou essa votação realizada na CCJ e conversamos com o deputado Napoleão Bernardes, que é o autor então dessa iniciativa que continua tramitando aqui na Assembleia Legislativa, e ele falou um pouquinho mais sobre esse projeto de lei. Acompanhe. Santa Catarina, proporcionalmente, é o estado que concentra o maior número de cervejarias artesanais. Isso é próprio da nossa cultura, isso é próprio da nossa tradição, e a produção cervejeira artesanal de Santa Catarina hoje tem um destaque não só no Brasil, mas até internacionalmente. São muitos prêmios internacionais angariados pelas cervejarias artesanais catarinenses. E esse projeto de lei não altera em nada a arrecadação tributária do estado, apenas muda um momento do recolhimento, porque pelo modelo atual, as cervejarias artesanais têm que pagar o imposto antes da venda. Então, enquanto eles estão com aquela bebida no estoque, o imposto já foi pago, ou seja, na prática fica empatado. Isso interfere no fluxo de caixa dessas cervejarias que são pequenas, e aquela diferença do momento do pagamento do imposto pode fazer toda a diferença para as cervejarias artesanais investirem um pouco mais em participar de feiras, de festivais. E além dessa reunião da Comissão de Constituição e Justiça, tivemos também na manhã de hoje reunião dos deputados que integram a bancada do Oeste aqui de Santa Catarina, e um dos temas abordados nessa reunião da bancada do Oeste foi a situação precária das rodovias na região. Essa reunião contou com a participação inclusive de representantes do Departamento de Infraestrutura de Transportes, que confirmaram realmente que a situação está ruim e que falaram sobre o que eles estão fazendo, né, Rony? Falaram sobre o que estão fazendo e o montante de recursos que precisaria especificamente para esse ano, que é na casa de 400 milhões de reais, já que cerca de 25%, um pouco menos, da malha rodoviária federal está em condições precárias ou péssimas aqui em Santa Catarina. A gente sabe da potência do Oeste em relação à agroindústria e na necessidade de escoamento dessa produção com estradas boas, né? Especificamente as rodovias 163, 158 e a rodovia 282, um importante corredor, e os deputados da bancada do Oeste muito ativos na cobrança do governo, tanto estadual quanto federal, Deluana. Isso, a gente acompanhou essa reunião realizada aqui na Assembleia Legislativa, conversamos com o Alisson de Andrade, que é o superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes aqui em Santa Catarina, e também com a deputada Luciane Carminati, do Partido dos Trabalhadores, que é a coordenadora da bancada do Oeste, e eles falaram um pouco mais sobre a situação dessas rodovias do Oeste catarinense. De fato, a gente tem uma malha um pouco deficitária, né, no extremo oeste, especialmente alguns segmentos da 282 entre Chapecó e São Miguel do Oeste,
e por toda a 158. Né? O DENIT Santa Catarina hoje, ele tem 23% de rodovias ruins ou péssimas, que nós pretendemos reduzir pela metade nesse ano de 2024. Nós precisamos de cerca de 450 milhões de reais. É um número elevado, mas se nós não chegarmos nesse número, a gente já tem pedidos de remanejamento em curso junto ao governo federal, nós pretendemos nos aproximar dele e focar nesses 2 grandes contratos do Oeste. O Oeste catarinense precisaria, pelo menos por primeiro contrato, 80 milhões esse ano. E no segundo, eu elenco pelo menos 50. O superintendente do DENIT de Santa Catarina mencionou que no ano passado teve um aporte de recursos jamais visto. Né? Nós tivemos mais de 1 bilhão para as rodovias federais catarinenses. Isso é muito positivo. Para este ano, há uma necessidade de um aporte de recursos maior, para suprir toda a demanda de recuperação da malha viária federal, especialmente no Oeste, onde se concentra os maiores problemas nas rodovias federais. Nós agora vamos acompanhar isso e trabalhar para que tenha, inclusive, os recursos por parte da bancada federal catarinense e do próprio governo federal necessários para dar conta disso. E essa reunião da bancada do Oeste não ficou restrita apenas ao tema das estradas federais aqui em Santa Catarina. Durante essa mesma reunião realizada na manhã dessa terça-feira, os deputados também falaram sobre os investimentos em inovação e tecnologia aqui em Santa Catarina. Exatamente, Deluana, uma conta que é mais ou menos a cada 100 milhões de reais investido pode-se gerar 1.000 empregos diretos aqui no estado. Quem trouxe esses números foi o secretário de Inovação do Estado, o Marcelo Fetti, de Tecnologia, Ciência e Inovação, e também explicou que há recursos disponíveis, porém, quem atua nesse setor de tecnologia e inovação acaba não tendo acesso a esses recursos por questões técnicas, né? Já que dinheiro público ou acesso a financiamentos precisa se cumprir uma série de requisitos. E a deputada Luciane Carminati, que também é coordenadora da bancada do Oeste, também questionou esse ponto, de que forma, né, que quem investe na área, quem empreende na área pode ter acesso, né? Recursos. Já que tem recursos, de que forma? Essa foi a principal cobrança junto ao secretário e ao governo. Isso, a gente acompanhou também essa parte da reunião, conversamos com o secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcelo Fetti, e novamente com a deputada Luciane Carminati, como a gente falou antes, que é a coordenadora da bancada do Oeste. Acompanhe. De fato, hoje, você tem uma quantidade muito grande de recursos disponíveis para inovação, e aqui é importante a gente fazer uma diferença entre inovação e tecnologia, né? Os recursos são para inovação que refletem em tecnologia, e que, de um modo geral, os empreendedores desconhecem essas fontes de recursos. Para você ter uma ideia, hoje, se você somar as 3 principais fontes de financiamento no país, você tem alguma coisa como 300 bilhões de reais disponíveis. O grande desafio que nós temos é que nós não podemos criar uma expectativa, mas depois aquele pequeno empreendimento, médio, micro, não tem pessoal qualificado para acessar esse projeto. Então, a abordagem que nós fizemos hoje ao secretário é de que a bancada do Oeste, portanto, a Assembleia Legislativa é parceira na divulgação dessas linhas de financiamento. Porém, nós só vamos fazer isso quando esta secretaria tiver esse desenho de como é que esses empreendedores acessam ao recurso. Eles têm que sair do encontro sabendo que amanhã eles podem chegar em tal instituição, entidade, e vai ter pessoal qualificado para fazer esse encaminhamento. E também na manhã de hoje, terça-feira, tivemos reunião da Comissão de Saúde aqui da Assembleia Legislativa, reunião que contou com a participação da secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto, que veio passar um panorama geral da situação da saúde aqui em Santa Catarina, falou sobre diversos assuntos, como leitos de UTI, vacinação contra a gripe, contra a dengue, também a situação da dengue aqui no estado. Isso, esses 3 pontos, incluindo também as cirurgias eletivas, já que é uma cobrança da população, que era uma das políticas do governo, essa questão das cirurgias. A secretária garantiu que mais de 420 mil cirurgias eletivas já foram realizadas dentro desse mutirão. Falou de questões relacionadas à dengue, que a situação parece que está mais estabilizada, mas chamou a população ao alerta de continuar o combate
ao mosquito. E a questão agora, uma das que mais preocupa, são as doenças respiratórias que chegaram mais cedo, já que a gente ainda nem está no inverno, porém os hospitais, unidades de saúde, também UPAs, já estão sentindo essa carga maior de pacientes. A vacinação contra a gripe, né, que é uma política de governo, ela é necessária nesse ponto para aliviar um pouco a carga da saúde. A gente acompanhou essa reunião da Comissão de Saúde, realizada na manhã dessa terça-feira. Conversamos com a Carmen Zanotto, que é a secretária de Estado da Saúde, e também com o deputado Neudi Sareta, do Partido dos Trabalhadores, que é o presidente da Comissão de Saúde aqui da Assembleia Legislativa. Acompanhe. Nesse sentido. Bom, assim como a dengue no país como um todo, que se iniciou em janeiro e não em abril, como foi no último ano, em função das alterações climáticas, muito quente os últimos 12 meses, com muita chuva, as doenças respiratórias também chegaram antes. Então, o nosso grande apelo é que a população, público-alvo, compareça numa sala de vacina, faça a vacina da gripe, ela está disponível, são mais de 3 milhões de doses em todos os municípios, os 295 municípios estão com a vacina, então a gente pede que o público-alvo que precisa e pode ser vacinado, que compareça, que se vacine, assim como também a ampliação dos leitos de UTI nós estamos trabalhando e se porventura, se for necessário, conforme a região, aí a gente reduz a cirurgia eletiva e disponibiliza mais leitos para internamento. As estratégias nós sempre entendemos que elas colocadas, elas dão resultados, mas nós sabemos que os problemas estão reais no dia a dia e isso é reconhecido pela própria Secretaria, por isso que a gente está sempre cobrando mais. Nós queremos que haja um envolvimento, né, e é importante disso, das Secretarias Municipais de Saúde, da Secretaria de Estado, do Ministério da Saúde, porque o SUS é tripartite, esses esforços precisam ser conjunto de todos. Lembrando sempre que a cobertura completa sobre todas as reuniões realizadas aqui na Assembleia Legislativa podem ser acessadas na nossa agência de notícias, www.alesc.sc.gov.br, e também com repercussão nas redes sociais aqui do Parlamento Catarinense, o Assembleia SC. E agora a gente fala um pouquinho sobre as redes sociais aqui da Assembleia Legislativa e também dos nossos deputados, com a nossa colega Isadora Pinheiro, que está aqui com a gente. Boa tarde, Isa. Boa tarde, Delu. Boa tarde, Rony. O deputado da rede de hoje é com o deputado Maurício Peicher, do PL. O deputado ele utilizou as suas redes para falar sobre a hipertensão arterial pulmonar. O parlamentar apresentou um projeto que busca reconhecer um paciente diagnosticado com a doença como PCD. O deputado cita que o paciente com hipertensão pulmonar poderá ter prioridade, por exemplo, em filas de bancos, lotéricas e até em vagas de estacionamento. Para conhecer mais sobre o projeto, é só acessar o @MaurícioPeicher no Instagram. E o destaque das redes de hoje é de milhões. Isso porque a Assembleia começou o repasse de 80 milhões para o governo do estado. Santa Catarina a Alesc acabou economizando esse valor, né, por causa dos deputados e da gestão. E o valor dos 80 milhões eles serão repassados para a saúde e infraestrutura. Para saber mais, é só acessar o nosso Instagram, o @AssembleiaSC. Por hoje é isso. Ok, Isadora, muito obrigada pelas informações, as informações das redes sociais da Assembleia Legislativa e também dos deputados aqui do Parlamento Catarinense. E tivemos na manhã de hoje reunião também da Comissão em Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, quando os deputados membros da comissão aprovaram um projeto de lei que busca beneficiar aqueles atletas voluntários que ajudam os atletas que participam de competições paraolímpicas. Para atletas. Isso. Para atletas, isso. Né? Especialmente os atletas cegos, né? Precisam de um auxílio na corrida especificamente, e o projeto de lei do deputado Fernando Crelin, ele isenta esse segundo atleta, esse atleta de apoio de taxas de inscrição em competições aqui em Santa Catarina. A gente conversou com o relator da proposta, o deputado Camilo Martins, que tem mais detalhes, vamos acompanhar. O projeto apresentado pelo deputado Fernando Crelin vem restabelecer um apoio para as pessoas que são os atletas voluntários que acompanham as pessoas com deficiências em qualquer evento esportivo. Ou seja, esse atleta não
precisará mais pagar a inscrição. Isso faz com que dá valorização para essas pessoas que já são uns abnegados, umas pessoas que se voluntariam para ajudar as pessoas com deficiência. E a apresentação desse projeto pelo deputado Fernando vem corrigir uma distorção, ou seja, se cobrava dessas pessoas para participar do evento, e essa pessoa é um voluntário. E na noite de ontem tivemos uma sessão especial aqui na Assembleia Legislativa em homenagem à Federação das Associações de Apoio às Pessoas com Autismo. A gente acompanhou essa sessão realizada aqui no Parlamento Catarinense. Conversamos com o deputado Pepe Colasso, que foi o proponente dessa homenagem, e também com o José Ney Ascari, ex-deputado aqui da Casa e atual vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado. E eles falaram um pouco sobre a importância do trabalho dessa federação e dessa homenagem prestada pelo Legislativo na noite de ontem. Acompanhe. Nós estamos trabalhando leis que sejam leis realmente eficientes, dentro de compilando esse número de leis que nós queremos apresentar para o nosso Estado. E aí veio a ideia de nós homenagearmos as AMAs em Santa Catarina, porque elas têm nos dado muito suporte e a gente tem visto o quão elas trabalham dentro desse tema aqui no nosso Estado. Realmente nós não tínhamos como progredir aqui na Assembleia essa discussão sobre essas leis de inclusão se não fosse o trabalho e o auxílio que as AMAs têm nos dado. Então nada mais justo do que a gente homenagear e reconhecer esse trabalho feito pelas AMAs no nosso Estado. O mérito pela apresentação do projeto, o mérito pela aprovação desta matéria que foi um marco, na verdade, nesta luta do segmento do autista em Santa Catarina, das lideranças, dos dirigentes das entidades, dos voluntários, dos profissionais que atuam nesse importante segmento, dos pais, dos familiares, da família dos autistas. Eu tenho certeza que, apesar dos avanços conquistados até esse momento, tem um caminho longo pela frente, muito espaço, muitas conquistas para serem buscadas. Essa lei seguramente é um marco, mas o resultado desta lei decorrente desse esforço das lideranças que apresentaram essa demanda de modo muito justo aqui no Parlamento Catarinense. Lembrando que hoje, terça-feira, é dia de sessão ordinária aqui na Assembleia Legislativa, com transmissão ao vivo pela TVAL e também pelo nosso canal do YouTube, o Assembleia SC. O programa Conecta vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia, Delu, também os ouvintes da Rádio Desk, e até a próxima. Uma boa tarde para todos.